Pessoal, bom dia, tudo bem? Maurício Macedo aqui, vamos para mais um vídeo do canal Macedo Lendo, é isso mesmo, vou continuar a leitura aqui do livro Guerra dos Tronos, capítulo do Eddard Stark. Você que tem um livro ainda não leu, tem preguiça de ler, vem acompanhar nessa leitura aqui, porque a leitura é boa, evita de você ficar burro, tá? Leia, influencie as pessoas a lerem, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal e vambora! O nome do capítulo se intitula como Eddard. Os visitantes entraram pelos portões do castelo como um rio de ouro e prata e aço polido. 300 homens, com esplendor de vassalos e cavaleiros, soldados juramentados e cavaleiros livres. Sobre suas cabeças, uma dúzia de estandartes dourados abanavam de um lado para outro, ao sabor do vento do norte, adornados com veado coroado de Baratheon. Ned conhecia muito dos cavaleiros. Ali vinha Sir Jaime Lannister, com os cabelos tão brilhantes como ouro batido. Eu não acredito, não. E ali estava Sandor Clegane, com a face terrivelmente queimada. O rapaz alto ao seu lado só podia ser o príncipe herdeiro. E aquele homenzinho atrofiado ao lado era certamente o duende Tyrion Lannister. Caralho, que viagem, mano, que viagem. Mas o homem enorme que vinha à cabeça da coluna, flanqueando por dois cavaleiros que usavam os mantos brancos como a neve da guarda real, apareceu a Ned quase um estranho, até saltar de cima de seu cavalo de guerra, com um rugido familiar e o esmagar num abraço de partir os ossos. Ned! Ah, como é bom ver essa sua cara congelada. O rei o observou de cima a baixo e soltou uma gargalhada. Foi assim. Não mudou nem um bocadinho. Ned gostaria de poder dizer o mesmo. 15 anos antes, quando tinham cavalgado juntos para conquistar um trono, o senhor de Ponta Tempestade era um homem bem sem barba, de olhos claros e musculoso como um sonho de donzela. Porra, hein? Aí, é doido, a gente vê o Robert Baratheon buchudo, velho, quase 2 metros de altura. Erguia-se acima de outros homens, e quando punha a armadura e o grande capacete provido de chifres de sua casa, transformava-se num autêntico gigante. Também tinha a força de um gigante, e sua arma predileta era um martelo de batalha com a ponta aguçada que Ned quase não conseguia erguer do chão. Nesses tempos, o cheiro do couro e do sangue aderia à sua pele como perfume. Agora era perfume mesmo que aderia à sua pele, e ele tinha uma largura que se equiparava à altura. Ned tinha visto o rei pela última vez 9 anos antes, durante a rebelião de Baelor Greyjoy, quando o veado e o lobo gigante tinham se juntado para acabar com as pretensões do autoproclamado rei das Ilhas de Ferro. Desde a noite em que estiveram lado a lado, no quartel-general caído de Greyjoy, quando Robert aceitara a rendição do senhor rebelde e Ned tomara seu filho Theon como refém protegido. O rei ganhara pelo menos 50 quilos, uma barba tão grosseira e negra como o fio de ferro que cobria-lhe a face, escondendo o duplo queixo e o descaimento das reais bochechas, mas nada conseguia esconder seu estômago ou os círculos escuros sob os olhos. Mas Robert era agora o rei de Ned, e não apenas um amigo. Portanto, limitou-se a dizer: Vossa Graça, o Winterfell é vossa, o Winterfell é sua. Ai, Ned Stark. Ned Stark, meu Deus, Ned Stark. Por essa altura, já os outros estavam também a desmontar, e avançam moços de estrebaria para lhes recolher as montadas. A rainha de Robert, Cersei Lannister, entrou a pé com seus, com seus filhos mais novos. A caravana em que tinham vindo, uma enorme carruagem de 2 pisos feita de carvalho untado e metal dourado, puxada por 40 cavalos de tração pesada, era larga demais para passar pelo portão do castelo. Ned ajoelhou-se na neve a fim de beijar o anel da rainha, enquanto Robert abraçou Catelyn como uma irmã há muito perdida. Depois, as crianças foram trazidas, apresentadas e aprovadas por ambas as partes. Assim que aquelas formalidades de saudação se completaram, o rei disse ao anfitrião:
Leve-me à sua cripta, Eddard. Quero apresentar os meus respeitos. Ned adorou por isso, por se lembrar ainda dela, depois de tantos anos. Gritou por uma lanterna. Não foram necessárias mais palavras. A rainha começara a protestar, que tinha viajado desde a madrugada e que estavam todos cansados e com frio, que de certo deveriam descansar primeiro, que os mortos podiam esperar. Ela fala isso mesmo, né? Desgraçada! Desgraçada! Sansa desgraçada! Não disse mais que isso. Robert olhou o irmão gêmeo Jaime, pegou-lhe calmamente no braço e ela não disse mais nada. Desceram juntos para a cripta, Ned e seu rei, que quase não reconhecia. Os degraus de pedra em espiral eram estreitos. Ned seguiu à frente com a lanterna. Já começava a pensar que nunca mais chegaríamos a Winterfell, queixou-se o Robert, enquanto descia. No sul, do modo como falam dos meus 7 reinos, um homem se esquece de que a sua parte é tão grande quanto as outras 6 juntas. Espero que tenham apreciado a viagem, Vossa Graça. Eu espero que vocês tenham eu espero que tenham apreciado a viagem, Vossa Graça. Isso é o Ned falando para ele, né? Robert resfolejou. Lodaçais, florestas e campos, e quase sem uma estalagem decente a norte do gargalo. Nunca vi um vazio tão vasto. Onde estão todas as suas gentes? Provavelmente estavam muito acanhadas para sair, brincou Ned. Sentia o frio que subia as escadas, a respiração gelada vinda das profundezas da terra, A respiração gelada vinda das profundezas da terra. Os reis são uma visão rara do norte. Robert resfolejou. O mais certo... Ai, gracinha. O mais certo é que estivessem escondidos... o mais certo é que estivessem escondidas debaixo da neve, Ned. O rei pôs a mão na parede para se manter firme enquanto descia. As neves do fim do verão são bastante comuns, disse Ned. Espero que não lhe tenham causado problemas. São geralmente suaves. Que os outros carreguem as suas neves suaves, braguejou Robert. Como será este lugar no inverno? Estremeço só de pensar. Os invernos são duros, admitiu Ned. Mas os Starks o suportaram. Sempre o suportamos. Tem de vir até o sul, disse Robert. Precisa experimentar o verão antes que ele fuja. Em Jardim de Cima, há campos de rosas douradas que se estendem até perder de vista. Os frutos estão tão maduros que explodem na boca. Melões, pêssegos, ameixas de fogo. Nunca saboreou tamanha doçura. Verá, eu trouxe algumas. Mesmo em ponta tempestade, com aquele bom vento da baia, os dias são tão quentes que quase não conseguimos nos mexer. E precisa ver as vilas. Ned. Flores por toda parte. Os mercados arrebentar de comida. Os vinhos estivais tão bons e baratos que podemos nos embebedar só de respirar o ar. Toda a gente é gorda, bêbada e rica. Soltou uma gargalhada e deu uma palmada no amplo estômago. E as moças, Ned? Exclamou com os olhos faiscando. Juro, as mulheres perdem toda a modéstia no calor. Nadam nuas no rio, mesmo por baixo do castelo. Até nas ruas está calor demais para lã ou pele. E elas andam por aí com aqueles vestidos curtos de seda. Se tiverem prata ou algodão, se não tiverem, mas é tudo igual. Quando começam a suar e o tecido lhes adere à pele. É como se andassem nuas. O rei riu feliz. Não, ele não vai rir nada, porque ele é pouco bandido, safado, gosta de uma putaria que vê, Maria. Robert Baratheon sempre fora um homem de enormes apetites, um homem que sabia como conquistar seus prazeres. Essa não era uma acusação que alguém pudesse deixar à porta de Eddard Stark. No entanto, Ned podia deixar de notar que esses prazeres estavam cobrando seu preço do rei. Robert inspirava pesadamente quando chegaram ao fundo das escadas, e com a cara vermelha à luz da lanterna quando penetraram na escuridão da cripta. Vossa Graça, disse Ned respeitosamente. Moveu a lanterna no largo semicírculo. As sombras moveram-se e balançaram. A vacilante luz tocou as pedras do chão e roçou numa longa procissão de pilares de granito que marchavam em frente a eles, 2 a 2, na direção das trevas. Entre os pilares sentavam-se os mortos nos seus tronos de pedra, apoiados nas paredes, de costas voltadas para os sepulcros que continham seus restos mortais. Ela está lá no fundo, com o pai e Brandon.
indicou o caminho para entre os pilares e Robert seguiu sem uma palavra, estremecendo com frio subterrâneo. Ali fazia sempre frio. Seus passos soavam nas pedras e ecoavam na abóbada que se erguia sobre suas cabeças enquanto caminhavam por entre os mortos da casa Stark. Os senhores de Winterfell viam-nos passar. Suas imagens tinham sido esculpidas nas pedras que selavam as tumbas. Sentavam-se em longas filas, os olhos cegos virados para a escuridão eterna, enquanto grandes lobos gigantes de pedra se aninhavam juntos aos pés. As sombras móveis faziam com que as figuras de pedra parecessem mover-se quando os vivos passavam por elas. Seguindo um costume antigo, uma espada de ferro tinha colocada sobre o colo de todos os que tinham sido senhores de Winterfell, assim, a fim de manter os espíritos vingativos em suas criptas. A mais antiga já há muito enferrujara, até a inexistência, deixando apenas algumas manchas vermelhas onde o metal tocara na pedra. Ned perguntou a si próprio se isso significava que aqueles espíritos estavam agora livres para passear pelo castelo. Esperava que não. Os primeiros senhores de Winterfell tinham sido homens tão duros como a terra que governavam. Nos séculos anteriores, a vinda dos senhores do dragão do outro lado do mar não tinham jurado fidelidade a ninguém, fazendo tratar-se por reis do norte. Ned parou finalmente e ergueu a lanterna de óleo. A cripta continuava à sua frente, mergulhando na escuridão, mas para lá daquele ponto as tumbas estavam vazias e por selar. Buracos negros à espera de seus mortos, à espera dele e de seus filhos. Ned não gostava de pensar naquilo. Aqui, disse ele ao seu rei. Robert acenou em silêncio, ajoelhou-se e inclinou a cabeça. Havia 3 tumbas, dispostas lado a lado. Lord Rickard Stark, o pai de Ned, tinha um rosto longo e austero. Ah, saber o que acha austero? O esculpidor conhecera-o bem. Estava sentado com uma calma dignidade, com os dedos de pedra agarrados com força à espada que tinha no colo. Mas em vida todas as espadas lhe tinham falhado. Em 2 sepulcros menores, de ambos os lados, estavam seus filhos. Brandon morrera com 20 anos, estrangulado por ordem do rei Loucos Aerys Targaryen. Brandon morrera, já li, né? Aerys Targaryen. Poucos dias apenas antes de se casar com Catelyn Tully, de Corre Hill. O pai fora obrigado a vê-lo morrer. Era ele o verdadeiro herdeiro, o mais velho nascido para governar. Caralho, o irmão do Ned, quando ele morreu, já era casado com a Catelyn. Eu não sabia disso. Eu não sabia mesmo, não sabia não. Lyanna tinha apenas 16 anos, uma menina mulher de inigualável encanto. Ned amara de todo o coração. Robert amara ainda mais. Ela estava destinada a ser sua noiva. Era mais bela que isto, disse o rei após um silêncio. Seus olhos demoravam-se no rosto de Lyanna, como se pudessem trazê-la de volta à vida por um esforço de vontade. Por fim, ergueu-se com um peso a torná-lo desajeitado. Ah, maldição, Ned. Tinha de enterrá-la num lugar como este? Sua voz estava enrouquecida com a lembrança do desgosto. Ela merecia mais que trevas. Ela era uma Stark de Winterfell, disse Ned calmamente. Este é seu lugar. Podia estar em algum lugar numa colina sob a árvore de fruto, com o sol e nuvens acima dela, e a chuva para lavá-la. Eu estava com ela quando morreu, lembrou Ned ao rei. Queria regressar à nossa casa para descansar ao lado de Brandon e do pai. Por vezes, ainda conseguia ouvi-la. Promete-me, suplicara num quarto que cheirava a sangue e a rosas. Promete-me, Ned. A febre levara-lhe as forças e a voz era tênue como um suspiro. Mas quando ele lhe dera sua palavra, o medo saíra dos seus olhos. Ned recordava o modo como então sorrira, a força com que seus dedos agarraram agarraram o quê? Os dele quando ela desistira de se agarrar à vida. As pétalas de rosa que se derramaram de sua mão, mortas e negras. Depois daquilo, não se lembrava de mais nada.
Tinha-no encontrado ainda abraçado ao seu corpo, silenciado pela dor. O pequeno granogâmino. Que isso? Howland Reed retirara a mão dela da dele. Ned nada recordava. Tá vendo como aqui tem detalhes que na série não tem? A Howland Reed participou lá diretamente da parada, tá ligado? Ele é importante naquela, né? Trago-lhe flores sempre que posso, disse. Lyanna era amiga das flores. O rei tocou o rosto da estátua, roçando os dedos na pedra, áspera, tão suavemente como se fosse carne viva. Jurei matar Rhaegar pelo que ele fez. E foi o que Vossa Graça fez, lembrou-lhe Ned. Só uma vez, disse Robert amargamente. Tinham chegado juntos ao baixo do tridente, enquanto a batalha rugia em seu redor. Robert, com seu martelo de batalha e seu grande elmo dos chifres de veado, e o príncipe Targaryen, revestido de armadura negra, no peitoral trazia o dragão de 3 cabeças de sua casa, todo trabalhado com rubis e relampejavam como fogo à luz do sol. As águas do tridente corriam vermelhas sobre os cascos de seus cavalos de batalha, enquanto eles andavam em círculos e entrejocavam, é assim mesmo, meu Deus, por que eles vão as armas? Uma e outra vez, até que, por fim, um tremendo golpe do martelo de Robert abriu um rombo no dragão e no peito que estava por baixo. Quando Ned finalmente chegou ao local, Rhaegar jazia morto na corrente, enquanto homens de ambos os exércitos escarafujavam as águas rodopiantes em busca de rubis que se tivessem soltado de sua armadura. Detalhes! Nos meus sonhos mato todas as noites, admitiu Robert. 1000 mortes ainda serão menos do que ele merece. Essa linha de diálogo tem na série. Não havia nada que Ned pudesse responder àquilo. Depois de uma pausa, disse: devemos regressar, Vossa Graça. Sua esposa está à espera. Que os outros carreguem minha esposa, murmurou Robert, em tom azedo, mas encaminhou-se com passos pesados na direção de onde tinham vindo. E se ouvir mais alguma vez, Vossa Graça, enfio sua cabeça no espeto. Somos mais que isso, um para o outro. Não me esqueci, respondeu Ned calmamente. Não me esqueci. Fale-me de Jon. Robert sacudiu a cabeça. Nunca vi um homem adoecer tão depressa. Organizamos um torneio num dia do nome do meu filho. Se tivesse visto Jon nesse dia, poderia jurar que vivera para sempre. Uma quinzena depois estava morto. A doença foi um incêndio em suas tripas. Queimou-o todo por dentro. Fez uma pausa junto a um pilar, em frente à tumba de um Stark há muito morto. Adorava aquele velho. Ambos os adorávamos. Ned fez uma pausa momentânea. Catelyn teme pela irmã. Como Liz está suportando a dor? A boca de Robert fez um trejeito amargo. Não muito bem. Na verdade, admitiu. Penso que a perda de Jon levou a mulher à loucura. Ned levou o rapaz de volta para o ninho da águia. Penso que a perda de Jon levou a mulher à loucura, Ned. Levou o rapaz de volta para o ninho da águia, contra os meus desejos. Tinha planejado criá-lo como Tywin Lannister em Rochedo Castle. Jon não tinha irmãos, nem outros filhos. Deveria eu deixá-lo ser educado por mulheres? Ned mais depressa confiara uma criança a uma víbora do que ao Lord Tywin, mas guardou para si essa opinião. Algumas velhas feridas nunca chegavam a sarar de verdade e voltavam a sangrar à primeira palavra. A mulher perdeu o marido, disse cuidadosamente. Talvez a mãe tema perder o filho. O rapaz é muito novo, tem 6 anos. É enfermiço. E, senhor do ninho da águia, que os deuses o salvem, praguejou o rei. Lord Tywin nunca antes tinha tomado um protegido. Lisa deveria se sentir honrada. Os Lannister são uma casa tão grande e nobre. Os Lannister são uma casa grande e nobre. Ela recusou, até ouviu falar do assunto, e depois foi-se embora na calada da noite, sem sequer um com licença. Sansa ficou furiosa. Soltou um profundo suspiro. O rapaz é meu homônimo, sabias? Robert Arryn. Jurei protegê-lo. Como poderia fazer isso se sua mãe o raptar e o leva? Como é que ele vai proteger ele, né? É isso que ele quis dizer. Posso tomá-lo como protegido, se assim desejar, disse Ned.
Lisa certamente consentirá. Ela e Kathleen eram próximas quando moças, e ela própria também será aqui bem-vinda. Uma oferta generosa, meu amigo, disse o rei. Mas chegou tarde demais. Lord Tywin já deu seu consentimento. Criar o rapaz em outro lugar seria uma grave afronta. Preocupa-me mais o bem-estar do meu sobrinho que o orgulho de um Lannister, declarou Ned. Ned não gostava dos Lannister de jeito nenhum. Onde ele foi se meter, né? Uma desgraça. Isto é porque não dorme com uma Lannister. Robert soltou uma gargalhada, fazendo um som chocalhar por entre as sepulturas e ressoar no teto abobado. Ned, continua sério demais. Pôs o braço maciço em torno dos ombros de Ned. Ele pôs o braço assim, né? Tinha planejado esperar alguns dias antes de falar contigo, mas agora vejo que não há necessidade. Venha, acompanhe-me. Os dois voltaram por entre os pilares. Olhos cegos de pedra pareciam segui-los quando por eles passavam. O rei manteve o braço ao redor dos ombros de Ned. Deve estar curioso sobre o motivo que me fez finalmente vir para o norte até Winterfell. Depois de tanto, Ned tinha suas suspeitas, mas não disse nada. Pela alegria da minha companhia, certamente, disse com ligeireza. E há também a muralha. Tem de vê-la, Vossa Graça. Tem de caminhar entre suas ameias e falar com aqueles que guarnecem a patrulha da noite. É uma sombra do que já foi. Benji diz. Benji, o irmão. Sem dúvida que ouvirei o que diz seu irmão muito em breve, respondeu Robert. A muralha está ali. Ah, o quê? 8.000 anos? Pode esperar mais alguns dias. Tenho preocupações mais urgentes. Estes são tempos difíceis. Necessito de bons homens ao meu redor. Homens como Jon Arryn. Ele serviu como senhor do Ninho da Águia, como protetor do leste e como a mão do rei. Não será fácil substituí-lo. Seu filho, começou Ned. Seu filho herdará o Ninho da Águia e todos os seus rendimentos, disse Robert bruscamente. Nada mais. Aquilo apunhou Ned de surpresa. Parou, surpreso, e virou-se para olhar o rei. As palavras saíram-lhe espontâneas. Os Arryn sempre foram protetores do leste. O título vem com domínio. Talvez quando tenha idade e honraria lhe seja restaurada, disse Robert. Tenho este ano e o seguinte para pensar no assunto. Um rapaz de 6 anos não é um líder de guerra, Ned. Um rapaz de 6 anos não é um líder de guerra, Ned. Em tempo de paz, o título é apenas uma honraria. Deixe que o rapaz o mantenha. Pelo seu pai, se não por ele, de certo deve ter isto a Jon pelo seu serviço. O rei não estava contente. Tirou o braço dos ombros de Ned. Os serviços de Jon constituíram seu dever para com seu senhor. Não sou ingrato, Ned. Você de todos os homens deveria sabê-lo. Mas o filho não é o pai. Um mero rapaz não pode defender o leste. Então o tom suavizou-se. Basta disto. Há um cargo mais importante sobre que conversar. E não desejo discutir contigo. Robert agarrou Ned pelo cotovelo. Agarrou pelo cotovelo, né? Preciso de você, Ned. Estou às vossas ordens, vossa graça. Sempre eram palavras que tinham de pronunciar. Ficou apreensivo com o que poderia vir a seguir. Robert quase não pareceu ouvi-lo. Aqueles anos que passamos no Ninho da Águia, deuses, foram bons demais. Quero você de novo ao meu lado, Ned. Quero lá embaixo, em Porto Real. E não aqui no fim do mundo, onde não tem utilidade para ninguém. Robert olhou a escuridão por um momento tão melancólico. Como um Stark. Juro-lhe, estar sentado num trono é 1000 vezes mais difícil que conquistar um. As leis são uma coisa entediante e contar tostões é pior. E o povo não tem fim. Sento-me naquela maldita cadeira de ferro e ouço-os se queixarem até ficar com a mente embotada e o rabo em carne viva. Todos querem qualquer coisa, dinheiro, terra ou justiça. As mentiras que contam e os meus senhores e senhoras não são os melhores. Estou rodeado de aduladores e idiotas. Aquilo pode levar um homem à loucura, Ned. Metade deles não se atreve a me dizer a verdade, e a outra metade não é capaz de encontrá-la. Há noites em que desejo que tivéssemos perdido no tridente. Ah, não.
Não, de verdade, mas compreendo, disse Ned com voz suave. Compreendo, majestade. Robert olhou para ele. Penso que compreende. E se compreende, é o único, meu velho amigo. Sorriu. Lord Eddard Stark, é meu desejo nomeá-lo mão do rei. Ned caiu sobre um joelho. A oferta não surpreendera. Que a outra razão teria Robert para viajar até tão longe. A mão do rei era um segundo homem mais poderoso dos 7 reinos. Falava com a voz do rei, comandava seus exércitos, esboçava suas leis, tudo. Ele era tudo. Por vezes, até se sentava no trono de ferro para fazer a justiça do rei. Quando este se encontrava ausente, ou doente, ou indisposto de outra maneira qualquer. Robert agora oferecia uma responsabilidade tão grande quanto o próprio reino. Era a última coisa no mundo que desejava. Vossa Graça, não sou merecedor de tal honra. Robert grunhiu com uma impaciência bem-humorada. Se quisesse honrá-lo, deixaria que se a- Se quisesse honrá-lo, deixaria que Se quisesse honrá-lo, deixaria que se aposentasse. Planejo fazê-lo gerir o reino e lutar as guerras enquanto eu como, bebo e fodo a caminho de uma cova antecipada. Deu uma palmada no estômago e deu um sorriso. Conhece aquele ditado sobre o rei e sua mão? Ned conhecia o ditado. Aquele que o rei sonha, a mão constrói. Uma vez dormi com uma peixeira que me disse que os de baixo nascimento têm uma versão mais refinada. O rei come, dizem eles. A mão recolhe a merda. O rei caga e a mão que limpa. Atirou a cabeça para trás e rebentou em sonoras gargalhadas. Os ecos ressoaram pela escuridão, e ao redor os mortos de Winterfell apareceram observar com olhos frios e desaprovadores. Por fim, o riso diminuiu e cessou. Ned continuava sobre o joelho, sem alegria nos olhos. Como é que ele vai estar contente com isso? Não é não? Que diabos, Ned? Queixou-se o rei. Podia ao menos brindar-me com um sorriso? Dizem que fica tão frio por aqui no inverno que as gargalhadas dos homens congelam em suas gargantas e os sufocam até a morte. Disse Ned em tom monocórdio. Talvez seja por isso que os Starks possuem tão pouco humor, não sabendo que o Ned não tá com um pingo de vontade de ir pra ali. E com razão, né? For pra lá só se fuder, rapaz. Vem comigo para o sul e o ensino de novo a rir, prometeu o rei. Ajudou-me a ganhar este maldito trono. Ajude-me agora a mantê-lo. Estamos destinados a governar juntos. Se Lyanna tivesse sobrevivido, teríamos sido irmãos, ligados pelo afeto e também pelo sangue. Pois bem, não é tarde demais. Eu tenho um filho, você tem uma filha. Meu Joffrey e sua Sansa unirão as nossas casas, como Lyanna e eu poderíamos ter feito em tempos. Aquela oferta o surpreendeu. Sansa tem apenas 14 anos. Ui, Sansa tem apenas 11 anos. Robert fez um gesto impaciente com a mão. Tem idade que chegue para ficar prometida. O casamento pode esperar alguns anos. Ele sorriu. Agora ponha-se em pé e diz que sim, maldito. Bora, cuida. Nada me daria maior prazer, vossa graça, respondeu Ned, mas hesitou. Todas estas honrarias são tão inesperadas. Posso ter algum tempo para refletir? Preciso contar à minha esposa. Sim, claro, conta a Catelyn. Durma sobre o assunto se for preciso. O rei estendeu a mão, agarrou a de Ned e puxou rudemente, pondo em pé. Basta que não me deixe a esperar tempo demais. Não sou o mais paciente dos homens. Por um momento, Eddard Stark sentiu-se atacado por uma terrível sensação de mau presságio. Aquele era seu lugar, ali no norte. Olhou as figuras de pedra que o rodeavam, inspirou-se profundamente no silêncio gelado da cripta e conseguia sentir os olhos dos mortos. Sabia que todos eles escutavam e o inverno estava a caminho. Essa foi mais uma leitura do livro Guerra dos Tronos. O próximo capítulo vai ser tá aqui como vocês podem ver, o do Jon Snow, né? Acho que é o do Jon, né? Jon Snow. O vídeo já tá muito comprido, já tá muito longo. Deixe seu like aí, se inscreve no canal para me ajudar, cara. Isso me ajuda, vai me ajudar a crescer demais. Na próxima leitura você pega o seu livro, acompanha comigo, erra, corrija,
todas as palavras doidas que tem nesse livro aqui, pra gente aprofundar aqui nesse mundo mágico de George R.R. Martin, A Guerra dos Tronos, que deve ser uma leitura magnífica e eu tô gostando demais. Eu sou Macedo lendo aqui, deixa seu comentário aqui embaixo qual foi desses capítulos de lá pra cá que você mais gostou. Eu até agora eu gostei mais da Daenerys. E nos vemos no próximo capítulo. Valeu, falou!